Olá, hoje estarei falando a respeito de 8 lições sobre como orar corretamente. Primeiro, ore com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível também receber dele alguma coisa. Quando for orar, não importa seu pedido, creia que Deus ouve você. Não é simplesmente crer no resultado, pois depende da vontade de Deus, mas creia que Deus a ouve e que Ele ama e que Ele fará o melhor para a sua vida. A Bíblia é clara ao afirmar que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais nosso Deus, que é bom, nos dará boas coisas aliás excelentes. Precisamos crer que a vontade do Altíssimo para nós é boa, perfeita e agradável, e que Ele se agrada em nos abençoar. Número 2. Ore para Deus ouvir, não para as pessoas verem. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Jesus criticava fortemente os fariseus que gostavam de fazer orações públicas para impressionar as pessoas. Costumo chamar isso de oração horizontal. Não ore para mostrar sua espiritualidade. Não faça da oração um instrumento de vaidade pessoal. Ore para se aproximar de Deus. Ore para trazer a vontade de Deus para a terra. Tenha seu momento a sós de intimidade com o Altíssimo e seu momento de conversa e desabafo. Crie um quarto de guerra. No seu quarto onde você dorme, você pode estar com Deus todos os dias. Uma mania que está pegando. Conversando com vários alunos do MESB, percebi que a maioria apresentava dificuldade de criar o hábito de ter um momento devocional. Aquele período em que você fica sós com Deus e abre seu coração. Muita gente ensina que a oração é algo formal, que deve ser feito com a maior reverência possível. Tudo bem, ninguém questiona a importância do respeito e da reverência, mas, na minha opinião, a oração não tem de ser nada formal. É o seu momento com o Pai, o momento de conversarem tete a tete. Eu costumo entrar no quarto, fechar a porta, puxar um banco e convidar Jesus para se sentar e bater um papo com ele. Isso mesmo, como dois bons e velhos amigos. Conto para ele meus sonhos, minhas dificuldades, meus medos, esperanças, enfim, abro meu coração. Não consigo ver Deus apenas como poderoso Altíssimo. Eu prefiro encará-lo como o meu melhor amigo. Terceiro, como orar corretamente usando a palavra de Deus. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:3-4. Guarde a palavra de Deus em seu coração para que você possa usá-la em todos os momentos de sua vida. Quando oramos a palavra, criamos autoridade de saber que o que estamos pedindo está em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, ore a palavra de Deus. Se você tiver dificuldade de ter e entender a Bíblia, leia mais, leia até você entender. Leia também os estudos das Bíblias, né? Que existem as Bíblias de estudo, né? A palavra de Deus é santa e não volta vazia, é eficaz e poderosa para reverter situações. A palavra de Deus é a verdade. E se quisermos saber se nossa oração irá agradar ou não ao Senhor, precisamos nos certificar de que estamos alicerçados nela, na verdade, da vontade do Altíssimo. Medite na palavra, Salmo 1. Devore-a, decore-a, guarde-a nas tábuas do seu coração, porque assim sua fé será fortalecida na certeza de que está andando segundo os princípios corretos. Quarto, ore com perseverança. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Jamais desista de orar. Ore até que a resposta chegue.
Lembre-se de Daniel, que orou por 21 dias, porque tinha de combater as resistências do mal. Então, persevere em oração, pois as respostas certamente virão. Um grave problema nosso é a falta de paciência. Achamos que Deus deve responder nossas orações de forma rápida e no nosso tempo. Mas nos esquecemos que a vontade do Pai é que cresçamos em fé, sabedoria e principalmente paciência. E se tem uma coisa que é extremamente difícil de desenvolvermos, porém totalmente necessária em nossa vida, é a tal da paciência. Sem ela, nunca seremos cristãos amadurecidos. Veja o que o apóstolo Tiago diz a esse respeito. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1,4. Portanto, persevere em oração até que algo aconteça. Quinto, ore com ações de graças. Não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4:6. Em tudo dai graça. Quando for orar, agradeça a Deus pela resposta. Isso demonstra fé, demonstra humildade e principalmente obediência à palavra de Deus. Ore com gratidão nos lábios e no coração. Seja grato pelo simples fato de poder orar. A gratidão abre as portas para milagres em nossas vidas. Ah, como seríamos infinitamente mais abençoados se simplesmente adotássemos em nossa vida o hábito de dar graças por tudo. Sei que isso é extremamente difícil e talvez por isso mesmo seja tão eficaz e importante. Um recurso valioso desse certamente tem seu preço. Adote a gratidão em sua vida, em suas orações. Adote a gratidão em tudo que você fizer. Seja extremamente grato. Sexto, ore esperando a resposta de Deus e não a sua. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lhe pedirdes. Mateus 6. Deus sabe do que você precisa, e acredite, nem sempre o que desejamos é o que realmente necessitamos. Creia que Deus fará o melhor para você e lhe dará o que realmente lhe fará bem, lhe trará alegria e crescimento. Deus lhe dará aquilo que você precisa. Guarde a esperança no seu coração. Guarde as promessas de Deus com você. Os planos de Deus podem nos surpreender. Pensemos no caso de José do Egito, por exemplo. Talvez no coração de José ele orasse pedindo liberdade, pedindo a oportunidade de rever sua família. Mas Deus sabia exatamente do que ele precisava e como ele ia desenvolver as características de que precisaria. De repente, Deus nos dá o que pedimos, mas não da forma que pedimos. Lembre-se que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porém, não se iluda. Isso exigirá de você um preparo maior. Então, esteja atento para não reclamar e estragar a abundância de Deus em sua vida. 1 Coríntios 10:10. Sétimo, ore para abençoar os que lhe fazem mal. Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. É muito importante sabermos que a oração não é apenas um instrumento para pedirmos bênçãos, tampouco uma arma usada simplesmente para neutralizar os inimigos. A oração é a ferramenta do cristão. É o método que temos de tocar corações, abençoar vidas, profetizar sobre a morte. E através da oração que alcançamos os perdidos, mesmo antes de lhes dirigirmos qualquer palavra ou atitude. Ore e abençoe as pessoas que lhe prejudicaram de alguma maneira. Faça isso e será abençoado. Lembre-se de que Jó, que teve a sorte
restaurada enquanto orava por seus amigos. Jó 42. Oitavo e último. Ore sabendo que Deus entende você. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:2. Não tenha medo de orar, achando que está fazendo algo errado ou deixando de seguir o protocolo. Deus entende você. Ele conhece seu coração e é isso que importa. Mesmo que você creia que não sabe como orar corretamente. Quando Ana orou pedindo um filho, 1 Samuel, ela não usou um método. Ela mal conseguia se expressar. Ela apenas derramou o coração na presença de Deus. E, na verdade, é isso que realmente funciona. Converse com Deus. Faça dele seu amigo através da oração. Ore, ore, ore. E saiba que o Senhor lhe entende profundamente. Se você estudar e descobrir alguns princípios da oração eficaz, tanto melhor. Isso contará pontos a seu favor. Porém, se apenas gritar o socorro divino, saiba que ele jamais se fará surdo ao seu clamor. Então, jamais deixe de orar por medo. Ele entende o seu coração. Concluindo, evite situações que atrapalhem a eficácia da sua oração, como pecados ocultos ou vaidades egoístas, e aprenda alguns princípios que Deus nos deixou em sua palavra, que potencializam os resultados de nossa prática de oração. E o mais importante de tudo, cultive uma vida de oração. Dica de ouro, hein? Você sabe que a base da vida cristã é a oração e leitura da Bíblia. Mas muitas vezes temos dificuldade de entender a palavra de Deus. Por isso, eu recomendo que você leia mais que puder sobre a Bíblia. E, voltando a dizer, como eu disse antes, procure Bíblia de estudo, que se aperfeiçoe cada vez mais, que só você terá a ganhar. Você será a fonte de bênção e vida para a sua família e para todos os que convivem com você. Amém? Vamos orar? Já que estamos falando de oração. Obrigada, Jesus, porque hoje Tu nos ensinaste a orar melhor. Obrigada, Paizinho querido, como Tu és bom, bom e fiel. Senhor, a nossa maior fé é quando nós oramos e Tu não nos atende. E nós continuamos dizendo que Tu és Deus. Embora, Jesus, as circunstâncias continuem dizendo não. Embora, Jesus, às vezes nós pensamos em perder a fé. Mas voltamos atrás e dizemos que Tu és Deus. Tu és Deus em tudo. Tu és Deus, papai querido. Obrigada por isso. Obrigada por ser Deus em minha vida. Obrigada por ser Deus no meu trabalho. Obrigada por ser Deus na minha vida espiritual. Obrigada por ser Deus na minha vida sentimental. Obrigada, Jesus, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Fica comigo, papai. E eu Te quero como meu melhor amigo. Amém? Amém, Senhor Jesus. Glórias e glórias. Aleluia, Jesus.